Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast muito especial da Wadawani Foundation. Para a gente é um prazer estar desenvolvendo esse trabalho e trazendo novidades do mercado, de pessoas, da forma mais democrática possível, com as histórias mais diversas. Estamos aqui hoje com a Fernanda Medei. Eh, Fernanda, muito obrigado por ter aceito o convite. É Obrigada. um prazer trazer você aqui. Já tem sido muito legal nesses 20 minutos que a gente se conheceu, de estar conhecendo um pouco da sua história, e eu vou ter o prazer de contar para todo mundo, junto com você, de onde você veio, para onde você vem e como a vida para Fernanda e para Medei são. Eu sempre digo que é muito melhor a pessoa se apresentar do que a gente fazer o esforço de apresentar, no sentido de ninguém conhece melhor a gente do que a gente mesmo. Então, bem-vinda. Conta um pouquinho de você para a gente. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fernanda Medei, CEO e fundadora da Medei. Hoje, uma empresa LG, lugar de gente. Tem aí uma história, né, bem curiosa de como a Medei começou, mas estou como CEO, desde 2018, Uhum. dentro da Medei. E a Medei ela vem crescendo aí grandes passos, trabalhando como uma HR Tech, né, uma empresa de tecnologia voltada a recursos humanos. Eu tenho 45 anos, então fujo um pouco daquele conceito de startup, né, já tenho ali uma carreira mais consolidada, comecei a Medei saindo ali, migrando de carreira, era advogada de formação e acabei empreendendo na área de recursos humanos, então totalmente diferente daquilo que estudei na faculdade. Legal. Eh, Como é que começou a Medei, né? Porque é uma história curiosa que eu dei uma pesquisada, mas é legal você contar para a gente de onde veio a dor e a solução. Perfeito. A Medei, ela nasceu com a minha demissão. Então, imagina, lá em 2011, em pleno emprego, todo mundo saía, trocava de emprego, entrava em outras oportunidades e eu fiquei 325 dias desempregada. E nesse meio tempo, eu levei 4 meses para ser homologada. Ou seja, eu fui demitida do escritório onde trabalhava, era um escritório jurídico, eu como advogada na área tributária, então nunca imaginei ali, empreendendo em uma outra área que não fosse direito, imaginava ter a minha própria banca de Uhum. advogados na época, então estava estudando para ter a minha banca de direito tributário. E no fim do dia tudo mudou. Então eu fui desligada em 20 de janeiro de 2011 e fui homologada em maio. Quase 120 dias exatos depois da minha demissão. E nesse meio tempo, eu fui voltei para sindicato, Delegacia Regional do Trabalho, não consegui homologar, porque os meus documentos estavam com dados errados, primeiro na Caixa Econômica, então o nome da minha mãe não batia, o meu nome não batia, vai, volta, regulariza os dados. E você imagina, eu estava desempregada, eu não tinha recebido meu seguro-desemprego, a minha rescisão estava errada, Uhum. porque eu só tinha o salário em carteira, o salário por fora, obviamente, não foi pago. Eu tinha vindo de um outro desemprego, então você aceita essa condição, né. Uhum. É uma prática, que não é legal, mas para quem quer voltar a trabalhar e em escritórios jurídicos isso acontece muito. E eu não recebi as minhas verbas rescisórias de forma adequada. Eu consegui dar entrada no meu seguro-desemprego faltando 5 minutos para encerrar o prazo. Era o último dia de prazo, 5 minutos para encerrar. Hoje é feito no poupa-tempo, naquela Uhum. época era no posto de atendimento ao trabalhador, ali em Santo André. E a pessoa falou assim: "Olha, hoje seria o seu último dia para você dar entrada. Se você não desse entrada hoje, amanhã você teria que entrar com ação trabalhista contra a empresa para que o juiz determinasse a liberação das guias do seguro-desemprego". E eu só homologuei e aceitei homologar, devolvi multa em dinheiro. Eu só aceitei homologar porque eu não aguentava mais ter que ir e voltar várias vezes, no escritório e em sindicato e na DRT, Uhum. e não se resolvia esse problema. E ali eu falei assim: "Isso é pessoal, só pode ser pessoal, é uma baita de uma sacanagem que está acontecendo comigo".
E aí eu peguei a mão do telefone, falei: "Eu vou começar a ligar para as empresas e entender o porquê que o RH faz isso". E aí eu contava a minha história, e eu achava que todo mundo ia bater o telefone. Aí liguei para grandes empresas, liguei para pequenas empresas, médias, escritórios de contabilidade, empresas de BPO, de folha de pagamento. Uhum. Fui descobrindo esse mundo de RH. Eu era da área tributária, então não tinha nada a ver. Mas eu fiquei tão, eh, cismada, falei: "Não é possível que isso esteja acontecendo só comigo", né. E aí eu fui descobrir o outro lado do RH, o lado do burocrático, o lado da eu não gosto de fazer homologação, ex-funcionário é chato. Infelizmente, alguns RHs rotulam, Uhum. né, os funcionários. Mas o primeiro ponto era um processo extremamente burocrático, tem muitos documentos, a gente não gosta de homologar no sindicato, casos com mais de um ano tem que ir no sindicato, o ex-funcionário já não faz mais parte, a gente tem muita demanda como DP, como RH, e eu não consigo atender muitas vezes esse ex-funcionário. Uhum. E aí eu falei: "Opa, tem algo de diferente aqui". Pra mim só é ex como quando homologa, né. Exato. Eu Mas falei: sei "Cara, lá. é muito estranho. Por que que tudo isso acontece, né?". Então, quando eu comecei a ouvir isso dos RHs, e fui muito bem tratada, fui muito bem recebida, porque, eh, o pessoal ficou curioso: "Poxa, 120 dias? Caramba, é muito tempo. O normal aqui que a gente leva é em torno de 60, 70 dias, quando muito. Caramba, teve muito erro no seu processo". Então o pessoal deu uma atenção. E eu falei: "Bom, eu sei o que acontece do lado do ex-funcionário. Estou ouvindo o que acontece do lado do RH, como empresa, como contabilidades que homologam boa parte dos ex-funcionários das empresas, né? Nem todas as empresas têm um DP, têm um RH para fazer esse processo, BPOs de folha de pagamento. Opa, tem uma oportunidade". Aí eu saí curiosa. Será que alguém cuida desse processo? E aí eu descobri que não. Então, lá em 2011, no meio desse processo maluco, enquanto eu estava desempregada, tentando buscar uma recolocação como advogada tributária, eu, paralelamente, comecei a fazer uma pesquisa. Uhum. E nem sabia eu que eu estava fazendo validação de mercado de uma forma bem intuitiva para entender o que, que acontecia tanto do lado do ex-funcionário quanto do lado da empresa. E descobri que não existia nada, existia empresas de relógio de ponto, empresas de recrutamento e seleção, escritórios de advogados para fazer o contencioso de massa, né, quando a empresa tem muitos processos, mas não tinha nada cuidando da demissão em si. E eu falei: "Existe um caminho, Uhum. e eu vou tentar". E aí comecei a me enveredar, e nessas ligações de contar essa história, uma das empresas que eu estava conversando falou: "Olha, eu tenho interesse nesse serviço, porque hoje para mim essa é uma dor. Eu não consigo administrar 2.000 demissões mês aqui na minha empresa. Você faz isso?". Eu: "Oxe, apareceu uma oportunidade, eu estou tentando entender". Eu automaticamente: "Faço". Imediatamente, é. Faço. Então vamos fazer uma reunião. E eu marquei a reunião. Eu nem sabia que material que eu ia preparar. Acabei preparando material muito técnico sobre a alteração que tinha tido, inclusive, no TRCT, termo de rescisão de contrato de trabalho. Fiz uma apresentação, falei quando que não dava certo de ir para do sindicato ia para DRT, comecei a montar uma estratégia, então eu não sabia muito o que era a dor, eu não empreendia antes. Uhum. Empreendedorismo em 2011 estava engateando no Brasil. Eu falei: "Bom, vou montar isso". Ela me contou que isso é um problema para ela e eu tenho uma solução que é oferecer meu serviço. Nem sabia como eu ia oferecer esse serviço, tá. Essa é a grande Empreender é verdade, isso, é. né, a empreender é isso, a gente descobre no meio do caminho. Eu fiz a reunião, ela me pediu uma proposta comercial, falei: "Caramba, tá, né, vamos lá, vamos montar essa proposta comercial". E aí eu montei, de acordo com o que eu via no escritório, que eram diligências de advogados fazendo várias atividades paralegais. Eu falei: "Isso aqui é uma atividade paralegal, vou colocar o preço aqui". E aí coloquei o preço por região, então onde tinha alta volumetria, valor mais baixo, onde tinha baixa volumetria, valor mais alto. Tudo instintivamente e com o seu
histórico. Foi bem isso, desculpa, mas não tinha nada no mercado que me desse um norte de como eu deveria precificar esse valor. Eu até falei com algumas contabilidades: "Como vocês precificam?". "A gente não precifica, aqui eu sei da minha região". Então eu acabei fazendo ali um valor, e que foi esse valor durante anos a fio, que foi esse cliente fechou inclusive, Uhum. e foi esse Quando valor foi do isso? em 2013. 13. Tá. E aí eu descobri várias coisas nesse meio do caminho, né, então eu fiz a primeira proposta, esse cliente sumiu, porque teve um desligamento muito maior do que previsto num mês, teve problemas com sindicatos, e aí ele voltou, só que aí eu fui descobrir o que que era vender para enterprise, né, não Uhum. fazia a mínima ideia do que era vender para uma grande corporação. E aí eu fui descobrir como que funcionava. É um processo mais lento, tem mais decisores, eh, você tem que ter ali muito relacionamento. Então, eu estava desempregada, fiquei até o início de 2012 desempregada, consegui trabalhar numa indústria química como, advogada, fazendo implantação de um departamento jurídico nessa companhia. O diretor que me contratou sabia que eu tinha essa proposta que estava e que era uma aposta, né, da minha empresa. Eu falei: "Olha, vou ser sincera, existe essa possibilidade, pode ser que dê certo, como pode ser que não dê, mas se der certo, em algum momento eu vou sair da companhia". Uhum. Então a gente já começou a jogar limpo desde do início. Em 2013, essa companhia fechou o contrato conosco, começando ali com 1.000 demissões mês, num princípio, Caramba. e a gente não fazia ideia, não tinha sistema, a gente teve que montar os fluxos, porque a gente foi conhecer, eu sabia como funcionava o processo de acordo com a minha demissão, mas o que que o cliente esperava receber? Então eu fui descobrindo isso com o tempo. E foi, assim, um ano de muitos aprendizados. E aí, esse cliente resolveu rescindir o contrato no primeiro ano, ao final do primeiro ano, porque deu muito problema. Ele tinha esquecido de combinar, né, com os sindicatos que haveria uma empresa terceira fazendo esse processo de homologação, e os sindicatos não aceitaram essa empresa terceira. Então você imagina, que loucura que foi esse primeiro ano. Sim. Mas aí deixa eu tirar algumas dúvidas. Claro, Eh, Você tomou a decisão, fechou o negócio, e aí você começou a mapear o que que tinha que fazer, exato, certo? Que eu me lembre, você é demitido, você assina os papéis da demissão, se você tiver mais de um ano, você tem que ir no sindicato, como você já falou, e aí você tem que levar uns papéis seus, certo? isso, carteira de trabalho, Carteira de exame trabalho, demissional. senta lá a empresa, o empregado, o empregador, o empregado e o sindicato, eles veem se todas as contas estão corretas, Exato, assinam lá e tudo bem. Pergunta se você está vivo, se foi bem tratado. exato, É, como é que exatamente a Medei entra nisso, né? Como ela funciona? perfeito. Bom, a gente recebe ali a base de desligados, fazemos os agendamentos, seja no sindicato ou seja direto com esse funcionário. Aí você tem que ter toda uma gestão da quantidade de que entra desses processos, saber onde é sindicato e onde não é sindicato. A gente recebe essa documentação, realizamos o processo de homologação e devolvemos o documento. É físico o documento ainda? Não. Ainda existem alguns lugares que são, mas assim, hoje é uma grande minoria, porque até 2017, as homologações com mais de um ano, ela eram obrigatórias a acontecer no sindicato ou na delegacia regional do trabalho, na ausência de um sindicato da categoria. Com a reforma trabalhista, a partir de 2018, né, final de 2017, começo de 2018, as homologações elas passaram a ser feitas de acordo como a empresa deseja. Uhum. Então, tem empresa que só envia o e-mail para o funcionário, tem empresa que não vai em sindicato, tem empresa que tem acordos coletivos, né, e faz a homologação do sindicato. Então, tem um misto de tudo. O que que a gente fala como companhia, como uma empresa que cuida do offboarding, né, como cuida de forma humanizada desse processo? Todo Uhum. mundo precisa ser homologado.
Por quê? Se você manda um e-mail, você não respeitou nem a história daquela pessoa que trabalhou na sua companhia, que ficou 10 dias ou 30 anos, um e-mail com os documentos rescisórios, para a pessoa que não sabe o que ela está recebendo, ela vai ter uma série de dúvidas. E não à toa, em 10 dias, cada pessoa recebe no mínimo 2 contatos de advogados para entrar com ação trabalhista. Uhum. No primeiro ano da reforma trabalhista, os números caíram. Depois, esses números aumentaram. Veio Covid, então muita gente era demitido por WhatsApp, por e-mail, Uhum. né, por uma ligação de uma forma fria, então esse número aumentou exponencialmente e a gente está voltando aos patamares de 2017. Muita coisa tem acontecido, as pessoas não concordam e essa questão de você enviar um documento por e-mail e se quer falar com a pessoa, ela não se sente respeitada. Obviamente, o advogado do reclamante ele vai ingressar com todas as verbas rescisórias. Ele não vai só discutir se foi homologado ou não, ele vai questionar tudo. Uhum. E a empresa tem o ônus da prova de fazer ali a prova de que pagou, de que aquilo que a pessoa está reclamando não é real. Então, ela tem que fazer o ônus da prova, ela tem que provar que aquilo não aconteceu, aquilo que a pessoa está pleiteando não faz sentido. Uhum. Mas as empresas não têm documentos. E aí é onde começam os valores aumentarem cada vez mais. Se você tiver a oportunidade de olhar o DRE, né, que é demonstrativo de resultados, ou o balanço de algumas companhias que têm o capital aberto, que fazem publicação de seus balanços, você vai ver lá na linha de contingências trabalhistas os valores. Uhum. E são valores milionários ou bilionários. Existem empresas que têm valores contingenciados de bilhões de reais. É uma coisa, assim, Loucura. absurda. São empresas que têm alta volumetria, são empresas que todo funcionário sai, ele processa, né. Então, se você imagina que tem uma empresa que tem 10.000 demissões no ano, eh, 80% desse público entra com ação trabalhista, a gente está falando de 8.000 novas ações trabalhistas para aquela empresa. Loucura. Imagina. E você só pode contingenciar aquilo que é ação efetiva, você não pode contingenciar aquilo que é possível, Possível. né. Então tem que existir uma ação, você tem que classificar como possível, provável ou remota a possibilidade de perda. E boa parte das empresas contingenciam no provável, Entendi. ou seja, 50% do valor da ação, aquilo que o advogado pediu, é um valor alto. E a gente tem ações trabalhistas que começam a discutir a 170, 200.000, 300.000 reais. Uhum. A gente não fala mais de ações trabalhistas de 15, 30.000 reais. A gente está falando de ações de acima de 100.000 reais. Então, os valores têm sido altos, as empresas, elas têm agora despertado para esse cuidado com o offboarding e é onde a EMED entra, com um atendimento mais humanizado, usando tecnologia e trazendo dados. Quem vai entrar com a ação, o porquê vai entrar com a ação, se a pessoa ela é um detrator, se ela é um promotor da sua marca, tem pesquisa de desligamento embarcada, tem a gravação daquilo que aconteceu na homologação, e a gente se propõe a resolver as questões de forma administrativa. Ah, eu tenho horas extras. De qual período? Ah, do último mês e não tá aqui, não foi pago. A gente suspende o processo de homologação, volta para a empresa, verifica se isso procede. Isso é uma pessoa que faz? Isso é uma pessoa que Tá. faz. Se procedeu, perfeito. Se não procede, a gente fala: olha, não existe essas informações aqui de horas extras, a gente levantou, aqui está o seu espelho de ponta. Então, a gente traz dados para esse ex-funcionário para que ele tenha informações. A gente consegue metrificar utilizando a inteligência artificial. Todos os documentos que passam pela nossa plataforma, ele tem um OCR mais inteligência artificial para reconhecer, mapear automaticamente os campos de assinatura. E, principalmente na gravação, a gente consegue extrair voz em texto. Então, Uhum. isso também ajuda o RH a ter dados para saber o que, que aconteceu. Quero pegar homologações que a pessoa fale que ela vai entrar com a ação trabalhista. Então, o relatório traz essas informações. Entendi. E tem uma questão importante aí, que é a questão que você falou no começo e depois você foi falando ao longo Destrinchando? que é a relação do humanizar as relações trabalhistas através de tecnologia. Exato. Humanizar e tecnologia geralmente são coisas
meio antagônicas, né, porque se você vai muito para tecnologia, você acaba ficando frio, e se você vai muito para o pessoal ou personalizado, você não consegue atender escala. Perfeito. Eh, a Medei tem o meio do caminho, né. Exato. Como é que você teve essa sacada da importância das pessoas? Você sempre teve, obviamente, tá dentro de você, mas de que são pontos importantes antagônicos que têm que andar o mais próximo possível. Bacana. Bom, a Medei ela desde o começo ela teve muito esse incômodo de como que essa pessoa ela deve ter informações referentes ao seu processo de homologação. Eu trago muito a minha experiência pessoal. Eu não recebi ligação, eu não recebi e-mail, eu não recebia dado nenhum. E você se sente, como um número, você se sente descartado. "Poxa, trabalhei dentro da companhia, minimamente o que eu gostaria é de receber algum dado, alguma informação, saber quando vai ser minha homologação, se teve algum problema, como isso vai ser tratado". E a Medei, ela sempre pensou nessa nesse misto, né, como eu ter a tecnologia a favor do RH, a favor do ex-funcionário e que ambos se cruzem nesses Uhum, dados. E aí o que que a gente fez? A gente criou uma plataforma para o ex-funcionário. Então ele acessa com o CPF e a data de nascimento essa plataforma, é um site responsível, ele não precisa instalar nenhum aplicativo, e lá ele tem todas as informações, quando vai ser a homologação dele, ele pode subir o exame demissional, ele pode responder uma pesquisa de desligamento, ele tem um treinamento de como ele saca o fundo de garantia, da entrada no legal. seguro-desemprego, como ele pega o PPP dele, que é o perfil profissiográfico profissional, né, que é um nome meio estranho, mas Sim. é para saber se ele tem direito a uma aposentadoria especial, se ele diminui os anos de trabalho com a atividade que ele realiza. Então isso é muito importante para esse o funcionário, principalmente que trabalha em fábrica. Pode ter um vídeo que a empresa pode gravar e dar algum tipo de instrução, uma última palavra para esse funcionário, enfim, dados onde ele pode interagir com a ferramenta. E nada melhor do que ter ali, um WhatsApp, porque é a linguagem universal hoje. Uhum, Eu tenho dúvidas, eu não quero falar com dúvidas frequentes, não quero clicar lá, eu quero digitar e eu quero ver uma resposta. Então a gente colocou o botão de WhatsApp em qualquer lugar da tela que ele esteja, ele clica, ele digita, a inteligência artificial entende o que ele quer, transforma numa resposta. uhum. Se mesmo assim ele não estiver satisfeito, puxa um atendimento humano. Então ele já tem informação suficiente. Quando essa pessoa ela é desligada, muitas vezes ela nem recebe um contato da empresa. Óbvio, hoje a gente não consegue fazer ligações para todo mundo e também ninguém gosta de ser contatado via telefone, ninguém gosta de chamadas de call center. Uhum, O que que a gente faz? A gente envia um torpedo de voz falando dos dados da homologação para a caixa postal do funcionário. Então ele recebe um WhatsApp, ele recebe um e-mail, ele recebe um SMS, ele recebe um torpedo de voz e se a empresa ainda for conservadora, um telegrama. Não uhum. Telegram. Todo mundo confunde. Ainda A geração mais existe. antiga, né. Exatamente, a relação mais antiga, para caso onde o jurídico é mais conservador, tem o telegrama que é emitido, a gente conecta lá a conta da empresa no site dos Correios e com um único clique a empresa ou o nosso time consegue enviar o telegrama para esse funcionário. Com um único clique, ela não precisa escrever: "Eu quero comunicar via WhatsApp a homologação". Ela clicou, selecionou o funcionário, deu processar comunicações, ela automaticamente já enviou esses dados para esse funcionário. Ela consegue enviar em lote. Agendei 30 homologações. Seleciona os 30, clica processar, dispara 30 comunicados em milésimos de segundos. Isso é tecnologia embarcada ajudando o RH a otimizar a sua atividade, é a humanização com essa pessoa recebendo ali informações sobre o seu processo de homologação e aponta que a homologação efetiva, a gente realiza esse processo de homologação com um humano. Todas as outras informações dentro da plataforma é ou a tecnologia ou é um
um bot ali conversando com ele, mas como se fosse um humano, dando Uhum. respostas mais humanas, mais, eh, eu falo que são respostas mais quentes, aquela resposta que a pessoa espera, ouvir. Então a gente Acolhedoras, teve né. exato, a gente, entende o que aquela pessoa busca quando ela pergunta, Entendi. e não um bot que é: "Oi, qual a sua pergunta?". A gente traz mais próxima da linguagem daquela pessoa, e isso ajuda bastante. Legal. E como negócio, a empresa se desenvolveu, cresceu e em algum momento você teve uma proposta para vender. Sim. Como é que aconteceu isso? Você estava um belo dia em casa. Não, estava esse belo dia, assim, tão tranquila. Aham. A gente começou a buscar investimento, porque a empresa ela crescia de forma orgânica entre 30 a 40% ao ano, mas a gente queria dar um salto, né. 2020, ano da pandemia, a gente só tinha serviço. Então imagina que a gente teve o movimento "Não demita", meu Uhum. negócio funciona com demissão. Foi o caos, né. A Claro. gente não demitiu ninguém do nosso time, a gente manteve time, a gente teve que fazer toda uma reprogramação, deu férias para quem era necessário, deu licença maternidade para quem estava gestante, ficou em casa antes do tempo, para que a gente pudesse deixar a empresa, com custos e as receitas dentro da linha. Uhum. Então a gente falou: "Bom, vamos procurar investimento". Em contrapartida, nosso era tudo documento ainda assinado físico, a gente criou o assinador, embedado na nossa plataforma em 30 dias. Uhum. A visão do funcionário dessa plataforma a gente colocou no ar em 3 dias, então a gente teve que ser extremamente rápido no nosso processo, né. E aí, a gente foi buscar investimento. E o que eu tinha certo era: precisamos ter uma plataforma SaaS, porque só serviço, a Medei tem uma receita boa, mas numa queda como essa, eu tenho assinatura me resguardando Claro. como receita. Né, e aqui eu não tinha. Serviço era depende muito do volume. Eu posso ter um cliente que me manda todos os meses 2.000 processos de homologação e por um freezing, a empresa decide congelar as demissões e fica Sozinho. 5 meses sem desligar. Pronto, tem um problema. Né, então, a gente começou a construir a plataforma SaaS com essa visão para o RH operacionalizar. A admissão digital já era um pedido de muitos anos dos nossos clientes, então a gente colocou a admissão digital no ar em 2022, o SaaS de homologação em 2023 e o Sign, que aí a gente desacoplou das 2 plataformas e colocamos para assinar todo e qualquer documento, sendo um Sign concorrendo com os grandes players de mercado, em 2023 também. Então isso trouxe uma receita para dentro de casa e a gente teve um crescimento nesse ano de 2024 de 35%. E aí a gente foi buscar investimento. Só que quando a gente foi buscar investimento, todo mundo falava: "Nossa, é muito legal o teu produto, né, você humanizar, você cuidar do ex-funcionário, mas eu não vou me engajar nessa rodada". E aí o outro também falava, e o outro também falava. Eu falei: "Cara, se ninguém vai se engajar nessa rodada, temos um problema, eu Não quero vai ter outra crescer". rodada, né? É, eu quero crescer, né. A gente tinha ali o Bossa Nova que fez o Pre-Seed, entrou a gente abriu rodada para uma série A e o Bossa Nova também fez ali o investimento, né, para essa nova rodada. Eu falei: "Cara, mas eu preciso buscar investimento, preciso ter gente que assine cheque em conjunto aqui com o Bossa, né". E a gente tinha uma meta ali bem ousada de busca de investimento. E aí a gente contratou uma empresa de investimentos, falei: "Vamos profissionalizar esse deck, esse Infomemo, vamos testar e qualquer coisa a gente vai para o exterior", né. Nos Estados Unidos, as HR techs estão crescendo e os cheques começam ali de US$ 500.000 para cima. Uhum. Então, já era um valor muito melhor do que o que a gente estava vendo aqui no Brasil de interesse de investimento. Aí, a gente contratou um assessor, fizemos
o nosso valuation adequado, veio o inverno dos investimentos, né, Uhum. 2022, e a gente estava naquele meio. Aí a gente falou: "Vamos fazer um teste? Vamos abrir para CVC", né. Quando a gente fez para CVC, vá, todo mundo quis, Ai, que maravilha, que legal. porque é uma dor para quem cuida de folha de pagamento, Uhum. que os clientes, poxa, gera documento, geralmente tem dúvida, já tinha clientes buscando ali: "Ah, vocês não fazem esse processo de homologação", né, e a Medei não era tão conhecida no mercado, então a grana que a gente ia pegar no mercado era para investir, para criar autoridade, né, a gente tinha muito do boca a boca, Uhum. e muito do nosso time fazendo a venda outbound, mas a gente não tinha nada inbound e não tinha nada de marketing. E aí quando a gente foi conversar com os CVCs, muita gente interessada, a gente começou a conversar, com a LG, a gente conversou em agosto, já foi para a NBO, a gente já entrou em período de sigilo, fez ali diligência e já fez ali o M&A parcial, então foi muito rápido, da primeira conversa até o M&A foram 4 meses. E existia algum motivo para não ter o fundo de risco lá, o venture capital? Ou simplesmente não estava no radar? Assim, na época não estava no radar, né, a gente quis testar, né, falar com os CVCs, e quando os CVCs vieram era tudo para M&A, né, e aí, ok, então vamos ouvir, né, vamos ver o quanto nós estamos atrativos para compra. E aí foi onde aconteceu, então foi A tudo muito CVC, rápido. eu tinha entendido VC. Não, não, CVC, Ótimo, que entendi. foram as corporates que Sim, 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 estavam sim. extremamente Claro, interessadas, né, então foi algo muito rápido. Né, entendi, e ótimo. ninguém só queria co-investir, todo mundo queria adquirir a Medei, que é um movimento um quanto diferente, né, quando você vai buscar no mercado. A gente olhava os fundos, né, os fundos mais conhecidos de rodada série A, todo mundo: "Ah, gostei, mas não me engajo nessa rodada. Na próxima, na próxima". Entendi, entendi. Falamos com pelo menos uns 7, 8. Falei: acho que não vai funcionar. Vamos contratar alguém especializado. Acho que a gente está errando aqui, ou é no pitch, ou a gente está pedindo muito dinheiro, a gente está colocando o nosso valuation acima. O valuation estava em linha, né? O que a gente estava pedindo também estava em linha. Mas o produto de demissão é um produto muito mais complexo, e mesmo olhando em 22 o cenário, e principalmente quando teve o inverno ali dos investimentos, é ele foi assim um produto que despertava interesse e todo mundo via um crescimento, principalmente exponencial de 2018 a 2022, a gente estava crescendo bastante em 22, crescemos inclusive na pandemia, né, então o segundo semestre, de 2020 a gente cresceu absurdamente também, principalmente quando a gente embedou o assinador ali na plataforma de homologação, mas a gente tinha essa questão do: "Poxa, talvez é porque a gente não é conhecido no mercado". Diferentemente de outras HR Techs, né, de recrutamento e seleção, vejo a Gup aí como cresceu bastante, a Solids também cresceu bastante em 22, 23, foram para rodadas mais robustas, eles tinham um trabalho eles tiveram um trabalho de marketing ali na, rodada A e B Uhum. muito grande, que a gente teria que ter nessa rodada A, e que era nosso intuito, mas quando a gente abriu para as corporates, todas elas interessadas. Falei: "A gente vai chegar nesse momento lá na Funcionou. frente, Sim. vai ser entre 2026, 2027. Então vamos antecipar, vamos buscar, vamos ousar aqui e Uhum. mudar um pouco". E aí, entre as empresas que a gente conversou e que a gente viu que tinha mais aderência em, cultura, né, em valores, o que foi ofertado fazia também muito sentido para a gente, foi a LG, que hoje é uma das maiores HR Techs em folha de pagamento, é muito conhecida em folha, né, e tem adquirido algumas soluções entre 22, 23 e muito provavelmente agora em 25 vai fazer alguns anúncios no mercado. Que legal. E os próximos passos da Fernanda? Próximos passos, né? A gente tem um earnout, né, para entregar, então a gente tem o earnout 25.
A gente não sabe, né, ainda qual o que que o futuro reserva, né. Se a gente continua na LG, caminho existe, né, existem diretorias para que a gente possa assumir dentro da LG. O nosso produto cresceu esse ano bastante, né, o que era esperado de Uhum, resultado. Para empresas enterprise faz muito sentido. As empresas, as PMEs, né, estão também olhando com agora um olhar mais, poxa, faz sentido também para a gente, então a gente começa a escalar também nas PMEs, isso é um desafio que a gente tem para 2025. E 26, a gente pensa aí em algumas possibilidades, né, termina a fase, né, de earn-out, então ou a gente pode continuar na LG ou a gente tira aquele ano sabático, né, que é tão desejado ali no pelos empreendedores, né, quando faz ali o exit, né, uhum. pelo menos, eu não sei se eu consigo um ano, né, mas uns 2, 3 meses, assim, sem pensar em nada, sem estar em Excelente. reunião, sem pensar em problemas, nada. Aquele pelo menos uns 3 meses para refletir e pensar no que a gente vai fazer no futuro. Pô, muito legal. História muito bonita, Obrigada. consistente, a partir de uma dor real, né, que é a sua própria. E que eu queria dois 2 blocos de dica. Perfeito. Primeiro eu queria que você pode olhar para a câmera aqui, que é a sua câmera, ou olhar para mim, tanto faz, o que te deixar mais Aham. confortável. Eh, um momento de rescisão é um momento difícil para a empresa e para o ex-funcionário. Certo. Eh, 5 dicas ou algumas dicas para esse momento. Acho que para a empresa e para o funcionário, Perfeito. porque parece óbvio para a empresa, mas não é, pelo que eu estou aprendendo com você hoje, e para o funcionário sempre é difícil. Então, quais seriam as dicas principais para você se preparar para esse momento, né? Perfeito. Aí você, só para fazer um corte bonito, Aham. você pode falar as 5 dicas principais. Queria dar dicas principais para o momento da rescisão ou do que for. Fechado. Eu vou falar sobre empresa e vou falar sobre funcionário. Como isso. É a dica da rescisão. Bom, para a empresa, eu vejo que existem algumas dicas que são essenciais. Primeiro, o gestor precisa estar preparado. O que acontece no processo de demissão, muitas vezes, é que o gestor não está preparado. Ele percebe que a pessoa não atende à performance, não tem um comportamento adequado, e são 3 motivos que uma pessoa é demitida da empresa: performance, comportamento e performance. Eu misto dos 2, né. Um quarto que, pode acontecer, e a gente passou aí um período da pandemia, algumas empresas passaram por dificuldades financeiras, é o corte, por questões financeiras. Mas esse acho que é o menor dos problemas, né. Todo mundo escolhe esses 3 motivos para fazer o desligamento. Então, quando o gestor for demitir, ele precisa estar preparado, ele precisa saber o que vai falar. E o RH e o DP também precisam ajudar esse gestor a se preparar para esse momento. Uhum, O que a gente pega, nos casos da homologação em que a gente faz a pesquisa de desligamento, é que o gestor foi frio, ou o gestor não sabia o que ele tinha que falar, ou foi o RH que fez. O gestor nem sequer deu as caras para participar desse momento. Então, dica número um: empresa, prepare os gestores para o momento de demissão. uhum, Eles precisam saber o que tem que falar, se deu feedback. Muita gente é demitida sem receber feedback. Eu até escrevi um post, eu fui demitida porque não foram com a minha cara. Isso é um fato. Eu fui demitida porque não foram com a minha cara. uhum, Eu fui contratada por um gestor antigo. Quando eu entrei na empresa, esse gestor ficou 2 meses, ele saiu e o novo gestor entrou no time, não foi com a minha cara. Não gostou, uhum, né? Ok, e tudo bem. Mas a gente precisa ter o respeito. Eu posso não gostar de você como pessoa, mas eu vou respeitar o seu trabalho e sua execução. Mas isso não é uma real, não é uma verdade, né? E aí acaba acontecendo as demissões de que, ah, eu não gostei de você e vou demitir. E é a questão do comportamento, e o comportamento também do gestor embutido nisso. Então, as empresas precisam preparar esses gestores.
Eles precisam dar feedback, a demissão não pode ser uma surpresa, e isso é um ponto muito importante. Uhum. Muita gente é pega desprevenida. Eu não sabia que eu ia ser demitido. Faltou feedback, né. Terceiro ponto, ter o momento adequado para fazer. Não faça isso no final do dia, gente, é péssimo. Se vai demitir, demite logo de manhã. A pessoa nem loga o seu computador, nem vai trabalhar, né, porque no fim do dia é uma pessoa que vai ter que voltar para casa. Se você deixa essa pessoa trabalhando até às 5 horas da tarde para fazer a demissão, essa pessoa vai sair de cabeça cheia, não vai nem conseguir falar direito com a família. Uhum. Isso nem não é nem não tem empatia e também não tem respeito. Outra dica importante sobre a demissão, tenha certeza que você vai demitir aquela pessoa. Muita gente, no momento de demitir, resolve cancelar o desligamento. E isso acontece muito, É mesmo? sim. Vamos dizer que 10% das demissões o gestor desiste no último dia. O RH se preparou, gerou kit, já comunicou clínica, já comunicou inclusive eh, a os locais para fazer retirada. Muitas vezes a pessoa está trabalhando de home, então precisa de retirar notebook, precisa retirar mesa, cadeira, bloqueia o acesso da pessoa, aí a pessoa vai entrar: não estou conseguindo logar no dia seguinte", mas o gestor cancelou às 5 horas da tarde a Ixi. demissão. E o RH não teve tempo hábil de avisar tecnologia da informação para desbloquear o usuário, tem que sair para cancelar as clínicas, né, que foi agendado ali o exame, aquele exame não vai acontecer. Enfim, é o caos. Toma tempo Uhum. do RH e toma tempo de todos os terceiros envolvidos neste processo. A gente não sabe disso. Quando a gente está na companhia, a gente não imagina o trabalho que um RH e o DP tem para fazer para um desligamento. E se a gente está falando 10% das demissões, dependendo da companhia, esse número é um número grande de demissões Sim, com certeza. canceladas dentro do mês. Então, se eu tenho uma empresa que tem 1.000 demissões mês, a gente tem ali em torno de 90 a 100 demissões canceladas, porque o gestor decidiu cancelar no último minuto do segundo tempo. Uhum. Então, isso é um ponto muito importante. Gestores, quando for desligar, tenha certeza que você vai fazer. Pensa direito, né? Pensa direito. Não haja com o fígado, né? E aí você toma uma decisão equivocada e aí você tenta cancelar na última hora. Uhum. Isso é um retrabalho muito grande do RH e do DP, tá? Para os ex-funcionários, tenha network, é extremamente importante. Não faça aquele network também de interesse. Eu só vou me relacionar porque eu fui demitido. Antes de você ser demitido, se relacione com as pessoas, faça cursos, vá em palestras, se relacione com a sua comunidade ao seu redor. Seus amigos, seus vizinhos podem ajudar você numa nova Qual possível, né? oportunidade. E não faça só de interesse, porque eu estou vendo que vai acontecer comigo, eu vou me relacionar com as pessoas percebem, isso é muito ruim, Tem que ser né? autêntico, né? Tem que ser autêntico no seu networking. Não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Não fale aquilo que você pode guardar. O momento da demissão é um momento muito. Passam muitos sentimentos na cabeça e no coração da pessoa. Isso é qualquer pessoa que for demitida ou que pede demissão, até a que pede demissão, também passa um filme na cabeça dela. E não faça sincericídio nesse momento. Por quê? É o momento que você está saindo da companhia, saia de portas abertas. O mundo profissional é muito pequeno. Você acha que não vai encontrar com a pessoa que você trabalhou, com o seu ex-gestor? Vai. Em Uhum. algum momento da sua vida, da sua carreira, você vai reencontrar com aquela pessoa. Ou com alguém que conheceu aquela pessoa e que vai lembrar de você. Eu fui demitida várias vezes. Antes de ser demitida dessa última Uhum. oportunidade, que eu fiquei 1 ano sem ir trabalhar, eu fui demitida várias vezes.
e sempre sair quieta, né, o calado vence, Uhum. né. E muitas vezes a pessoa vai nas redes sociais, escreve textão falando mal da empresa, do gestor. Para o recrutador que vai olhar o teu perfil, ele já vai te excluir de primeira, você nem vai Imediatamente. fazer processo seletivo, né. As pessoas se falam no mercado, né: "Ah, mas não pode fazer busca de referências", mas as pessoas se falam, as pessoas se conhecem. Então, saia pela porta da frente. Por mais que você não concorde com a sua demissão, por mais que você queira contar para o seu coleguinha de trabalho que você ficou com raiva, seu ex-gestor vai saber. Você xingou seu ex-gestor, falou palavrão sobre ele, você ainda pode sofrer com, processo criminal, calúnia, difamação, injúria. Uhum. Isso é muito sério, as pessoas não têm essa noção. Então deixa o calor da emoção vir no coração e acaba falando coisas que, acabam, refletindo mais na frente na carreira profissional. Então, esse é um ponto. Calado vence. Saia, reflita, fique 10 dias calado, é o tempo que você vai receber suas verbas e vá para uma nova oportunidade. O que passou, passou. Eu sei quanto é ruim, o quanto isso pode gerar de gatilhos, o quanto que um gestor tóxico gera problemas na nossa vida, mas eu aprendi uma das coisas essenciais nesse período que eu fiquei 1 ano desempregada e que eu achava que era pessoal, né? Todo aquele processo. Mas a minha demissão foi uma demissão que eu não concordava. Poxa, eu estava fazendo o meu melhor, estava entregando todos os meus resultados, meu comportamento estava ok. Por que que eu fui desligada sem nenhuma justificativa? E eu estava de férias Sim. ainda, né? Então, É. isso que foi que mais pegou. Mas o calado vence. Eu peguei tudo isso, peguei o limão e fiz uma limonada. Eu peguei a oportunidade, refleti, tentei buscar os possíveis erros, anotei o que poderia ser e segui em frente. Então, consegui construir uma empresa onde nasceu com dívida, eu estava com o nome no Serasa. Não pense que foi lindo, bonito, maravilhoso. 1 ano desempregado, você deve no Serasa, cartão de crédito você não tem mais, cheque especial, esquece, Foi. já foi, né? Essa é uma dica muito importante. Puxe o freio de mão nos seus gastos. A gente tem prestação, aluguel, condomínio, carro, segure. Eu fiquei 1 ano, meu marido ficou segurando as pontas. Na época a gente não tinha a minha filha, né? Essa era uma coisa que eu não queria, em hipótese alguma, engravidar. Eu tinha um desespero de engravidar e principalmente estar desempregada. E eu tentei tudo que eu pude também, fiz bicos como, né, como advogada, e eu fazia diligência, eu ia no fórum, eu fazia ali, na família, buscava quem precisava de ação, dei o meu jeito, não Uhum. fiquei também parada, mas eu segurei todas as dívidas. Óbvio que eu tinha uma despesa e perdi de uma hora para outra, porque quando você espera, né, Uhum. você, eh, você se programa. E aí essa é uma recomendação que eu tenho, faça sempre uma reserva de emergência. Sim. No momento da sua homologação, não conte só com o dinheiro da rescisão, faça uma reserva de emergência. Tem muita gente que fez saque aniversário da FGTS, que está Uhum. bloqueado, não consegue sacar multa, só pode sacar multa no aniversário. Tem gente que está endividada, que aí o dinheiro cai na conta, o cheque especial vem e come, aí perdeu as verbas rescisórias. Então, faça uma reserva de emergência, põe o dinheiro ali numa poupança, numa caixinha, num CDB que vá rendendo um pouquinho, mas que você consiga fazer o resgate imediato. Não precisa ser nada extraordinário, 30% do salário. Adoraria guardar 30% do salário naquela época, mas não tinha condições. Mas que eu consegui guardar R$ 50, R$ 100, R$ 200, né? Num mês não deu 100, vai 50, vai 80.
pelo menos você não Alguma coisa, fica né? exatamente, já é alguma coisa, você não parte de zero. Eu não tinha essa possibilidade, não fiz isso, e assim, um ano foi um ano, assim, bem caótico, mas que a gente acaba se virando, e aí trabalha muito tempo na informalidade, foi o que eu tentei fazer, mas não foi fácil. Então, guardar um dinheiro, ter, não gastar com coisas absurdas, fazer network, participar daquilo que de palestras, hoje tem muito conteúdo na internet, em 2011 não era assim, né, tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo, em várias, instituições, né, institutos que você consegue fazer ali uma profissionalização. Existem cursos, né, que você consegue entrar nessas universidades que têm valores mais acessíveis que você consegue fazer, então se especialize, é muito importante, porque isso vai fazer a diferença quando a pessoa volta para o mercado. Sim. E a dica de ouro que eu dou para as empresas: gente, embora a legislação diga ali que não tem a necessidade de fazer homologação, se você for ver os passos, todos os passos são de uma homologação: a entrega de documentos, a comunicação aos órgãos públicos e, principalmente, tenha o respeito àquela pessoa que trabalhou na companhia durante um tempo, que seja um mês, que seja 30 anos, mas aquela pessoa ela não sabe sobre verbas rescisórias, ela não sabe quais são os passos, muitas vezes ela só quer falar com o RH, ela só quer ser ouvida. 5 minutos do seu dia não vai cair a sua orelha, Uhum. é muito importante. Ela só quer falar, ela só quer ser ouvida. E ela consegue, a partir do momento que ela é ouvida, ela consegue ressignificar e ir em frente. Ela não vai ficar parada, estagnada, repensando porque ninguém falou comigo, ela vai entrar nessa vértice. Sim. E o advogado do reclamante, né, o advogado que vai processar a empresa, ele é maluco por essas empresas que só mandam o e-mail. Sim. E nem fala com o funcionário, porque ele vai pegar essa pessoa extremamente sensibilizada, porque não foi atendida pela RH da empresa, e ele vai usar disso para entrar com ação Sim. trabalhista. Desculpem, são os meus colegas de profissão, mas é um fato. E se você deseja que o seu RH tenha ali dinheiro, comece a pensar de forma estratégica e fazer o que tem que ser feito. Converse com esse ex-funcionário. Se esse ex-funcionário se sentir minimamente atendido, a probabilidade de ele não ingressar com uma ação trabalhista é de 70 a 80%. Ele pode resolver de forma administrativa. Sim. Agora, se você não conversa com ele, ele vai buscar os meios, né, para externalizar a insatisfação dele e vai ser numa ação trabalhista. Ano passado, foram mais de 9.600.000 novas ações trabalhistas na Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Caramba. Esse ano vai passar dos 11 milhões de novas ações. E a gente está falando que nós temos 6.000 grandes companhias, 72.000 empresas com até 50 funcionários. São 78.000 empresas. Temos vários CNPJs, temos vários PJs, mas a gente está falando de um público de 40 milhões de pessoas empregadas. É muita gente, né? Se a gente está falando que são 40 milhões de pessoas empregadas e eu tenho 11 milhões de novas ações, essa conta não fecha, Verdade. concorda? E aí as empresas cada vez mais vão ficando com as suas contingências cada vez mais comprometidas, os valores financeiros estão ali, tem que ficar disponíveis para fazer um acordo, ou se essa pessoa ganhar, vai ser executado esses valores. E aí, RH, você que às vezes reclama que não tem dinheiro, se você fizer o básico, que é arroz com feijão, falar com esse ex-funcionário, fazer a homologação, ouvir esse funcionário por 5 minutos, você vai começar a encontrar dinheiro para curso, para PLR, Sim. né? Porque se você tira de uma empresa que tem mais de 200 milhões de reais de uma contingência trabalhista e você diminui para 100, concorda que a empresa vai ter 100 milhões de reais Sem dúvida. à disposição? O que que uma empresa pode fazer com 100 milhões de reais? Que está lá na contingência de uma ação trabalhista que você É, pode sai do diminuir? lado ruim pro lado bom, né? Vira virtuoso. Exatamente. Você consegue investir em treinamento, você consegue dar uma participação nos lucros maiores para todos os colaboradores e você consegue reinvestir esse dinheiro até na sociedade, fazer inclusive eh, auxílio às comunidades que estão em torno ali da empresa, ajudando. Como você pode voltar?
ajudando Sim, sim. a região O entorno. ter o entorno ter dinheiro. Você ajuda a economia local. Sim, Numa ação trabalhista, a economia local da em torno da empresa não vai não funcionar. vai. Bom, Fernanda, estamos indo para o final aqui. Obrigada. Queria te agradecer muito por ouvir sua história, por ouvir as soluções que você trouxe para a sua vida e para a vida de muitas pessoas que acabam se beneficiando com o que você está trazendo. A sua história de sucesso, né, com a venda da empresa e o caminho que você está tomando. Não sei se você quiser fazer alguma consideração final para quem está assistindo a gente. Fica à vontade. Perfeito. Bom, a minha consideração final é quem estiver assistindo e for empreender, né, for abrir o seu próprio negócio, não desista. Vá, é difícil, eu empreendi com menos tudo de dinheiro que vocês imaginam, né, não tinha dinheiro para começar o meu empreendimento. Eu comecei, desempregada, devendo né, com nome escrito no Serasa, devendo para o banco, né, devendo para a telefonia celular. Foi muito difícil, mas não é impossível. Então, sempre pense no que você pode fazer de melhor. Não seja uma pessoa teimosa, que não considere, não ouça outras pessoas, mas siga o seu feeling. A Medei, ela cresceu muito seguindo ali o feeling, porque enquanto todo mundo achava que a gente ia fechar, que esse negócio nunca ia prosperar, a gente chegou a 12 milhões de reais de faturamento. Incrível. Para quem começou devendo, Devendo, né? né, para 12 milhões de faturamento, é um número expressivo. Então a gente acreditou muito no nosso potencial, a gente ralou muito, Uhum. porque é muito sangue, suor, né, e resiliência, porque você vai levar pancada pra caramba. Para RH, gente, muito importante, não é só cuidar da entrada do funcionário, fazer o onboarding, fazer o kit com a malinha, garrafinha, caderno, né, isso é legal. Isso é começo de namoro. Mas você encerrar um relacionamento precisa ser respeitoso, humanizado e principalmente, né, é você entender daquilo que você está fazendo, porque a partir do momento em que, ah, não, mas isso não é um problema meu amigo, é um problema de todo Todo mundo. mundo. Se você não faz essa parte bem, né, a empresa paga lá na frente e paga um valor salgado, Muito maior. muito maior. E para quem está ouvindo e que está procurando emprego ou acabou de ser demitido, repense, não haja por impulso, é difícil, não é fácil você perder o seu salário, né? Você se perde, né? Você se sente sozinho, perdido, frustrado, mas vai ter um caminho que você vai conseguir trilhar todos esses sentimentos. Acolha esses sentimentos e siga em frente. Não fica ali ruminando esses sentimentos. Que seja 2, 3 dias, 10 dias que você precise. Acolha esses sentimentos, sinta, depois siga em frente. Porque eles não vão te levar a lugar nenhum. Sim. Eles vão só te deixar para trás. Você precisa dar passos para frente. Networking, estudo, buscar uma nova oportunidade, ela dá trabalho. Claro. Não faça spam do seu currículo. Isso é um ponto muito importante. As pessoas mandam um currículo de recepcionista para uma vaga que é de advogado, de bombeiro para uma vaga que é de engenheiro, Uhum. né? Não faça spam, porque o recrutador nem vai abrir o seu currículo. Então, é o seu tempo e sua energia que você está perdendo, né? Com Então, certeza. faça da melhor forma possível, se profissionalize e siga em frente. Acho que é Show. importante. Então, obrigado mais uma vez, em nome da Wada One, que convidou você e está produzindo esse conteúdo. Até a próxima Obrigada. e parabéns mais uma vez. Obrigada, pessoal. Curtam esse podcast, né, é importante, e publique para os seus amigos. Se você assistiu, indique para os seus amigos, É tá isso bom? aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Até a próxima.